Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento. Palavras do irmão Saulo, que ele dá o título de A Dor e o Tempo, que virá hoje através do livro Na Era do Espírito, do Chico Xavier, Herculano Pires e de Espíritos Diversos. Ele começa nos dizendo: as coisas naturais são constantes lições de paciência ao nosso redor. Está vendo? As coisas naturais são constantes lições de paciência ao nosso redor. E é mesmo. Tudo que é natural segue seu ritmo, sem estresse, sem ansiedade. Tudo normal no tempo de Deus. Por exemplo, a semente que é jogada embaixo da terra, ela segue seu curso normal e natural. Por isso que ele fala aqui, ó, as coisas naturais são constantes lições de paciência ao nosso redor. Tudo no mundo nos ensina duas lições. Tudo no mundo nos ensina duas lições fundamentais. A da evolução e a da imortalidade. Jamais conseguiremos fugir dessa lei que é obrigatória de Deus. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mas só, como toda regra tem exceção, só tem um item na lei de Deus que é obrigatório. Atropela o livre-arbítrio, se é que eu posso me expressar assim. Não é? Então, que item é esse? Que todos nós somos obrigados a realizar, quer queiramos ou não, é o do nosso progresso, da nossa evolução. Todos nós somos obrigados a progredir, evoluir até atingir a perfeição, quer queiramos ou não. Mesmo aqueles que cometem crimes hediondos, em qualquer planeta que ele estiver, em qualquer prisão que ele estiver, em qualquer situação que ele estiver, um dia ele vai ser perfeito e vai fazer tudo o que Jesus fez e muito mais. Essas foram as palavras do próprio Jesus. Tudo que eu fiz, um dia todos nós vão fazer e muito mais. Aí ele fala aqui, ó, tudo no mundo nos ensina duas lições. Olha só, ele generalizou aqui. Tudo no mundo nos ensina duas lições fundamentais. A da evolução, já expliquei que todos nós somos obrigados a progredir, a evoluir até atingir a perfeição. E a outra é a da imortalidade. Jamais morreremos. Pessoal, nós não podemos esquecer, no dicionário da humanidade, que é o nosso, não é? Porque nós, por enquanto, estamos humanos, né? Nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos. No nosso dicionário consta a palavra morte. Mas no dicionário de Deus essa palavra não existe. Ela inexiste. No dicionário de Deus só existe a palavra vida. Tudo é vida. Saindo disso, tudo sem exceção, é transformação, metamorfose. Nem o nosso corpo de carne e osso não morre, não se elimina. Vai para debaixo da terra, fica um certo tempo ali, vira pó. E esse pó não desaparece, ele se transforma. Vai se transformar em pó, vai servir de adubo para a terra, vai ser, enfim, terá outra utilidade. Então, Deus nos fez imortais, jamais morreremos. Que coisa maravilhosa, porque nós somos partículas de Deus, somos da mesma composição energética de Deus. Por isso que ele fala, tudo no mundo nos ensina duas lições. A natureza é uma delas. Duas lições fundamentais, a da evolução e a da imortalidade. Aí ele continua, porque tudo se desenvolve em direção ao futuro. E tudo morre para renascer. Renascer, então a morte não existe.
morre para renascer. A ciência reconhece que nada se perde, tudo se transforma. A própria ciência reconhece isso. A filosofia, mesmo em suas correntes mais atuais e mais negativas, reconhece a evolução geral e admite que o homem é um projeto, ou seja, uma flecha que atravessa a existência em direção a um alvo superior. Se nos recusamos a entender as lições que nos rodeiam e as que brotam do fundo de nós mesmos, é porque, segundo explica a questão 738 do Livro dos Espíritos, que diz assim: durante a vida o homem relaciona tudo ao seu corpo. O que ocorre é que tudo o homem relaciona ao seu corpo. Nós não podemos viver nessa terra como seres humanos, porque nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos. E mesmo assim, por um brevíssimo período de 100 anos. Ninguém vai viver mais que 100 anos. Ou não, digamos que alguém viva até os 120 anos, não vai passar disso. E isso é como um relâmpago diante da eternidade. É um milésimo de segundo diante da eternidade. Então chegamos aqui pelados, sem nada, e vamos retornar nu, pelado de novo, sem nada. Então, por que viver como ser humano se sobre a Terra, como fala o Chico, tudo, ele generaliza, é fantasia e ilusão? Quando é que a gente vai se libertar disso? Se não vamos levar nada. Aí ele continua aqui, ó. Mas diz a mesma questão. Após a morte, pensa de outra maneira. É claro. Quando a pessoa retorna ao seu verdadeiro local de origem, sua verdadeira pátria, seu verdadeiro lar, que é o universo, aonde ele percorre o universo à velocidade do pensamento. Não precisa mais andar como aqui na Terra, por causa do seu peso, da sua alma, do seu espírito. Fica focado nas coisas da Terra, que é tudo fantasia, ilusão. Quando ele retorna lá, não precisa mais andar, não precisa mais falar, se conversar verbalmente. Lá é tudo telepaticamente. Né? Percorremos o espaço e a velocidade do pensamento. Um exemplo, eu penso agora, nesse momento de estar no Japão, já cheguei à velocidade do pensamento. Por isso que ele fala, mas diz a mesma questão, após a morte pensa de outra maneira, quando chega lá pensa de outra maneira. Apegados ao corpo, limitado pelas percepções físicas, avaliamos a dor pela medida do tempo. A gente avalia a dor pela medida do tempo, e é isso que nos atrasa. É isso que nos atrasa. Não é? Porque a dor que a gente passa aqui, que é um mal necessário, as vicissitudes da vida que a gente passa aqui, que é um mal necessário, as pedras do caminho, não é? Que a gente passa aqui, as dificuldades, os problemas que a gente passa aqui, é um milésimo de segundo perante a eternidade. E esse milésimo de segundo nós temos que passar sabendo sofrer. Porque a gente vai ser recompensado quando retornarmos à nossa verdadeira pátria. Por isso que ele fala, entretanto, os Espíritos nos lembram nessa mesma questão. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Olha só. Um século aqui na Terra corresponde a um relâmpago na eternidade. Está vendo? Ele fala, Jesus nos ensinou, por isso, desapego. Quando nos fez a advertência, quem se apega à sua vida, perdê-la. Jesus falou isso. Maria Dolores se comunica em poesia para nos tocar ao mesmo tempo o sentimento e a razão. Não é? É a mesma técnica usada por Jesus nas parábolas e na poesia do Sermão do Monte. A didática moderna confirma a eficiência desse método que nos relaciona com as coisas naturais, que se serve do estímulo do ambiente, da lição das coisas concretas, para nos levar à compreensão do sentido da vida. Tudo isso é para nos levar à compreensão do sentido da vida. Pessoal, na Suíça, na Finlândia e mais alguns 2, 3 países, lá nesses locais,
muitos países da Europa vão até lá perplexos de ver, não é, o progresso que esses países conseguiram. Cidades tão pequenas, mas nunca, não existe na Terra um povo que viva mais confortavelmente. O índice de desenvolvimento lá é 1000%. Tudo que existe em matéria de elevação na tecnologia, na ciência tecnológica, tudo que existe de mais avançado está lá. O povo não necessita de nada. Tanto é verdade que esses países da Europa, até que a Alemanha, a Itália, a França, vão até lá se espelhar neles, de perceber como o povo lá vivem de uma maneira extremamente confortável. E, no entanto, os governos de lá estão perplexos, sem saber por que naqueles países tão pequenos, o índice de suicídio é o mais elevado do mundo inteiro. Como pode uma população daquela, onde são os que vivem mais confortavelmente, não falta nada, tudo gira em fartura e abundância, todos eles têm. E, no entanto, o índice de suicídio é o mais elevado da face da Terra. Fizeram um levantamento, um estudo muito acurado, uma pesquisa, e chegaram à seguinte conclusão, na estatística e na pesquisa que fizeram, é que os suicidas alegaram que eles estavam nessa situação porque a vida não tinha sentido. A vida não tinha sentido para eles. Não custava nada, não tinha sentido viver mais. Viver para quê? Essa é a conclusão que eles chegaram. E aí eu pergunto para você que está nos ouvindo agora. Qual o sentido da vida para você? Aí é que está. Qual a verdadeira finalidade de sua existência aqui na Terra? Essa é a pergunta que a nossa doutrina faz para você, para mim. Qual a verdadeira finalidade de sua existência aqui na Terra? Qual o sentido da vida? Eles resolveram se suicidar por causa disso, que a vida não tinha sentido para eles, mesmo vivendo confortavelmente, mesmo tendo tudo, absolutamente tudo. Respondam para si mesmo, então mande pelo Zap a resposta. Qual o sentido da vida? Essa é a pergunta. Mas enfim, aí ele fala aqui, vou repetir onde ele parou. Maria Dolores se comunica em poesia para nos tocar, ao mesmo tempo, o sentimento e a razão. É a mesma técnica usada por Jesus nas parábolas e na poesia do Sermão do Monte. A didática moderna confirma a eficiência desse método que nos relaciona com as coisas naturais, que se serve do estímulo do ambiente, da lição das coisas concretas, para nos levar à compreensão do sentido da vida. Para nos levar à compreensão, para descobrirmos o sentido da vida. E para você, qual é o sentido da vida? Você já adquiriu essa compreensão? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Que meta você pretende atingir? Ou você já atingiu a sua meta? Qual é o seu objetivo, seu ideal? Qual o seu maior anseio? São perguntas que nós temos que responder para a nossa própria consciência, não é? E depois procurar resposta numa verdade absoluta. Na verdade absoluta. Depois você descobre onde se encontra essa verdade absoluta. Ela existe. Ela existe. Muito bem, ele continua. A dor, ensinou Leon Denis, discípulo e sucessor de Allan Kardec,
é uma lei de equilíbrio e educação. Olha só. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Faça uma reflexão sobre isso. Faça uma reflexão sobre isso, porque se a gente analisar as coisas aqui na Terra sob uma ótica humana, a gente nunca vai ter explicação para nada, nem para a bala perdida. Nem para a bala perdida a gente vai ter explicação. Tá vendo como são as coisas? A gente não vai entender porque um nasce rico, outro nasce pobre. Porque um nasce na opulência e o outro na carência. Porque um nasceu para viver em cadeira de roda e o outro transbordando saúde e assaltando os outros. A gente fica, se analisarmos sobre a ótica, por que existe guerra? Por que existe lei de destruição? Por que morrem crianças inocentes que nunca fizeram mal para ninguém? Por que o hospital do câncer das crianças com cabeça raspada, lá estão nesse momento gemendo de dor à base de morfina? Por que isso? Porque nos Estados Unidos a maior parte das crianças, antes de ir para a escola, tomam comprimido para depressão. Se analisarmos as coisas sob a ótica humana, não temos resposta. Nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos. Nós somos espíritos. Almas criadas por Deus. Com a mesma consistência energética de Deus. Nós temos que analisar as coisas sob a ótica cósmica, sob a ótica espiritual. Aí a gente encontra a resposta. Como, por exemplo, a dor. Se nós for... Quem é que quer passar pela dor? Quem é que quer passar por problema, por atribulação? Todo mundo foge da dor. Se a gente arruma um emprego onde a gente é perseguido por um companheiro, sofre muito por causa de inveja, ou por causa de um chefe, um superior, atrabiliário, não é, incompreensível, ignorante, a gente quer fugir para um outro local. Muitas vezes a família passa necessidade porque a gente não suportou o melindre. Estávamos sofrendo muito. E a gente abandona. O homem abandona a mulher porque está sofrendo ao lado dela, abandona por causa da dor. A mulher abandona o marido por causa da dor. Todo mundo foge do sofrimento e da dor. Aí se a gente consultar o nosso dicionário humano, não é? O nosso dicionário, ele existe para responder aos nossos conflitos humanos. Aí qual é a resposta para a dor? A dor é algo ruim, é algo doloroso, é algo que eu não quero, é algo que eu procuro fugir o máximo possível. Já tenho tanto problema, ainda vem mais dor. Então, lá está escrito que é algo ruim. Mas, no dicionário de Deus, não consta a palavra dor. A interpretação para dor no dicionário de Deus é outra. E lá, no nosso evangelho, depois você consulta o nosso evangelho, se eu não me engano, está no item lá do evangelho, a paciência. Depois consulta lá o evangelho, a paciência. Não sei se é capítulo 11 ou 10. Lá está qual a interpretação que o nosso evangelho dá sobre a dor, a tribulação, o sofrimento, as pedras do caminho. O significado que dá para a dor lá é: a dor é uma bênção. Olha só, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Bendizei ao Senhor teu Deus que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Então, olha a interpretação, olha a visão espiritual da dor. Deus, nós aqui na Terra somos como crianças na escola, ou seja, como um aluno na escola. O aluno, para progredir, o que o seu professor, a professora faz para ele progredir? Passa problemas para ele resolver. É assim que ele progride. E a professora não pode ajudar ele, por mais que ela goste do aluno, ela não pode ajudar ele. E nem a própria mãe, nem o pai, é ele que tem que resolver. Não é? Podemos até falar que é o mal necessário. Eu sei que não é, mas é uma força de expressão. Não é? Então, quando ele, a muito custo, depois de muito pensar, procurando a forma de resolver aquele problema, depois de muito raciocinar, que é isso que faz expandir sua inteligência, então aí ele resolve o problema. Quando ele dá aquele alívio, o que a professora faz? No dia seguinte, passa um problema mais difícil. Jesus faz a mesma coisa conosco. Quando a gente sai de um problema, Chico Xavier falou: todas as vezes que se desvencilhares de um problema, aguardar outro. Porque o nosso progresso depende disso.
É dessa forma, através dos problemas, que a gente recorre a Jesus, que a gente aprende a orar, que a gente aprende a pensar, que expande, potencializa a inteligência. É através da superação, suplantação dos problemas que é um mal necessário. Porque foi a forma que a gente escolheu para progredir, pela dor. Não foi Deus que deu a dor, nós é que escolhemos pela dor e não pelo amor. Porque nós temos dois caminhos, ou a gente segue Jesus, as leis de Deus pelo amor ou pela dor. Mas a gente preferiu seguir pela dor, infringindo as leis de Deus, através de suas atitudes, ação e maus pensamentos. De sua personalidade, do seu melindre, de sua soberba e de seu orgulho. É isso que conspira contra a nossa felicidade. Ele continua, a dor ensinou Leon Denis. Leon Denis foi discípulo e sucessor de Kardec. É uma lei, olha como é que ele qualifica a dor. É uma lei de equilíbrio e educação. Olha que coisa fantástica. Isso aqui é bom para os psicólogos. A dor, o sofrimento, é uma lei de equilíbrio e educação. Porque foi a forma, a metodologia que a gente escolheu para crescer e para evoluir. Ele continua, a psicologia moderna comprova que aprendemos através de tentativas frustradas. A psicologia moderna, não é? Comprova que aprendemos através de tentativas frustradas. Aí eu coloquei aqui, fiz uma observação, eu mesmo, eu coloquei aqui, tentativa frustrada, igual a correr atrás de realizar um sonho que não está em nosso planejamento reencarnatório. Uma tentativa frustrada é essa. Olha só, olha uma tentativa frustrada. É correr atrás, não é? De realizar um sonho que não está no nosso planejamento reencarnatório. A gente corre atrás de algo que seria, por exemplo, assim, seria mais, vamos dar um exemplo assim, um homem ou uma mulher está no Brasil. Está no Brasil. Acontece que ele não está satisfeito com o Brasil e nem com o seu salário. Então aí ele fala, eu tenho competência, condições de progredir em outro lugar. Ele pega, vai lá para a Inglaterra, vai lá para os Estados Unidos. Só que essa decisão dele de ir para lá não estava no seu planejamento encarnatório. Um exemplo. O seu planejamento encarnatório, muito embora ele merecesse, tivesse capacidade para estar lá, era para ficar aqui, para ele se conformar com a sua situação, aceitar a sua situação, se resignar com sua situação de estar aqui no Brasil, mesmo reconhecendo sua capacidade, e esperar o tempo de Deus. E esperar a determinação de Deus. Porque essas coisas que acontecem conosco não acontecem por acaso. As dificuldades não acontecem na nossa vida por acaso. O acaso não existe. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Como é que nós ficamos sabendo que as coisas que acontecem em nossas vidas foi da vontade de Deus? Respondam, por favor. Vou repetir. Como é que eu e você fica sabendo que as coisas que acontecem conosco foi da vontade de Deus? Depois vocês respondam no meu zap, se vocês quiserem. Eu não vou dar resposta agora, não. Aí ele continua. Vou repetir. A dor, ensinou Leon Denis, discípulo e sucessor de Kardec, é uma lei de equilíbrio e educação. A psicologia moderna comprova que aprendemos através de tentativas frustradas, de ensaios sucessivos. O que é ensaio sucessivo? Eu fiz uma observação aqui. Exemplo, muitos aprendizados ocorrem após vários ensaios. Ou seja, tocar violão, poesia, composição, peça teatral. Assim também é a nossa vida e nosso progresso. Então, vou repetir. A psicologia moderna comprova que aprendemos através de tentativas frustradas, de ensaios sucessivos. É por meio dos erros que chegamos ao acerto. A sabedoria popular nos diz, o que arde cura.
o que aperta, segura. As pessoas inquietas perguntam por que há de ser assim. Porque Deus não nos criou perfeitos e bons. Mas Rousseau já ensinava que tudo sai perfeito das mãos do Criador. A perfeição inclui também o livre-arbítrio, pois só através dele chegamos à consciência plena. A dor de um minuto nos desperta para a felicidade sem limites, como a ventania de um instante limpa a atmosfera por muitos dias. Tá vendo, pessoal? Ficou aí, portanto, esse ensinamento maravilhoso sobre a dor e o tempo. Muito bom, muito fantástico. Fica aí para a nossa reflexão, que a dor é uma bênção. Não vamos maldizer a dor. Não vamos maldizer os problemas que estamos passando. Porque se estamos passando por um problema, nós não somos vítimas. Deus não errou. Nós temos que pensar, raciocinar, fazer uma introspecção para descobrir qual o aprendizado e a experiência que eu vou tirar dessa dor. E se a gente não está suportando a dor, então vamos conversar com Jesus, de amigo para amigo, de sentimento para sentimento, de coração para coração. Senhor Jesus, se a dor que eu estou passando é de tua vontade, significa, evidencia o meu progresso, se é de tua vontade que eu não saia dessa dor, então me dê a força necessária para que eu possa suportar essa dor, que eu tenho certeza que é benéfica para a minha própria evolução espiritual. Jesus, que seja feita em mim a sua vontade, não a minha, é assim que se conversa com Jesus. Então, uma boa noite para todos e muita paz.